Prezados irmãos, vamos iniciar nossa reunião, preparando-nos em seguida a palestra. Então agradecemos, Senhor, na vida, tudo aquilo que estamos recebendo na vida, as facilidades, os desafios, tudo aquilo que é voltado para o nosso crescimento espiritual. Contamos sempre com a presença dos amigos benfeitores, que durante a palestra sempre estão atentos, colaborando com as pessoas presentes. Daí a necessidade da nossa concentração durante a palestra, para que haja uma abertura onde os espíritos atuam, reforçando nossas defesas, nosso equilíbrio, nossa paz interior. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, e nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, vamos iniciar a palestra da noite com o nosso irmão Wilson Gonçalves. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Hoje que o Miguel está aqui, vou relembrar alguma coisinha. A primeira vez que eu falei em público foi lá no Bezerra de Menezes, no centro, num sábado à tarde. Eu estava recentemente frequentando o centro e um dia a Terezinha chegou para mim e falou: sábado você vai falar. Falei: meu Deus, Terezinha, eu não sei, como é que eu vou fazer isso? Aí ela disse: eu vou te sustentar, eu fico aqui. Você fala 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não precisou dela interferir, mas até hoje eu estou aprendendo alguma coisa sobre palestra. Mas foi ela que primeiramente me incentivou a falar. Então, são lembranças assim que nos dão alegria, né? Aquela satisfação de conhecer pessoas que nos incentivaram ao bem, que nos deram, na sua firmeza de pensamento, uma orientação segura para a gente prosseguir. Hoje nós somos convidados a falar sobre um tema no reino interior do livro Vinha de Luz, que é uma carta enviada por Paulo aos Romanos. Quem lê o texto do capítulo 14, quem lê o texto do capítulo 14, está longe? Ah, pois não. Quem lê o texto do capítulo 14, a gente vai ver que Paulo, ele deu essas recomendações: sigamos, pois, as coisas que nos contribuem para a paz e para a edificação um para com os outros. Porque havia muita divergência entre os cristãos de origem judaica e os gentios, o povo. E eles discutiam sobre determinadas coisas, sobre comer carne ou não comer carne. E havia as críticas, e aquelas divergências estavam sendo acentuadas. Então Paulo escreveu, dando orientação de como que eles deveriam agir, que esse julgamento que um fazia dos outros não criava nenhuma condição favorável para o Evangelho. Então, eles precisavam modificar os seus hábitos, aceitar as pessoas como são. Então, essas críticas geravam umas diferenças muito grandes entre eles e ficavam aí naquela situação. Então, essas divergências de comer ou não carne, de fazer preces ajoelhado ou não, de ter outras condições, até as vestimentas eles criticavam, gerava confusão entre eles e criava uma condição completamente desfavorável ao Evangelho. Qual que é a orientação que Paulo pede para eles
diluírem essas divergências. Ele pede respeito e consideração, não julgar os outros. O julgamento aos outros causa muitas diferenças. Por quê? Porque as criaturas não estão preparadas, às vezes, mesmo seguindo o Evangelho, a receber as críticas. Sempre há, né, aquele revanche, aquela situação de coisa. Então, Chico Xavier ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa ser curada. Então a crítica é tratada por Emmanuel como uma doença que precisa ser curada. E essa doença, muitas vezes todos nós temos, né? Nós vemos muitas vezes, convivemos com criaturas e muitas vezes o nosso preconceito, as coisas que nós vemos exteriormente, a atitude dos outros, nos fazem ter conceitos e muitas vezes errado. Porque para aqueles que já têm o Evangelho dentro de si, a visão é totalmente outra. Nós que sabemos, por exemplo, a doutrina espírita, que nós somos espíritos reencarnantes, ora, então, por que nós temos que criticar os outros se também nós estamos aqui para corrigir os defeitos? As criaturas estão nesse mundo com as suas imperfeições. Se fossem perfeitas, nem estariam aqui mais. E nós temos que aceitar isso. Então, se ele encara como doença essas críticas que fazemos aos outros, o julgamento que fazemos aos outros, nós precisamos cuidar não dos outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos, internamente. Esse estado íntimo que nós temos que trabalhar para modificar o nosso olhar em relação às pessoas que nos cercam. Ele nos diz para termos a paz em primeiro lugar. Como é que a gente consegue a paz? Nos harmonizando intimamente, criando uma condição favorável, porque nós refletimos exteriormente aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, você é tão calmo, você é tão tranquilo, sereno, né? Mas por que isso? Porque nós trabalhamos o nosso estado íntimo. Quando nós trabalhamos o nosso estado íntimo, isso se reflete na nossa personalidade junto aos outros, né? Eu já tive oportunidade de receber elogios nessa parte. Nossa, eu vejo você, que eu trabalho com você há 20 anos, nunca vi você levantar a voz para ninguém, nunca vi você se revoltar. Ótimo, que bom. Ela tem conceito sobre nós. Isso porque a doutrina espírita, ela, de alguma maneira, modificou o nosso estado de ser. Não somos perfeitos ainda, estamos longe disso, mas a gente está trabalhando para que a gente possa. Então, cultivar a nós mesmos, o nosso interior, é muito importante. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que fala assim: quem abandona o cultivo de si mesmo, permite que o matagal de imperfeições tome conta de sua alma. Olha só que lindo. Então, cultivar a si mesmo. Olhar para dentro de si, verificar as suas deficiências. Olha a orientação de Santo Agostinho, a gente chegar à noite e fazer uma reflexão sobre o nosso dia, reviver cada momento e verificar aquilo que precisamos corrigir, né? Então a gente tem que buscar trabalhar em si. Então nós temos que focar o nosso pensamento naquilo que edifica, né? Aquilo que constrói alguma coisa de bom. Eu vou acabar jogando isso. Então, dentro de italiano, vai falando assim, né? Então, a gente tem que colocar o foco naquilo que edifica. Então, ora, se nós temos que falar de alguém, criticar alguém, vamos olhar de um modo diferente, vamos verificar que a criatura é tão imperfeita como nós. Por que nós tentamos corrigir os outros? Né? Seria muito fácil se as pessoas que estivessem ao nosso lado recebessem uma orientação adequada, mas a crítica, né? Nada ajuda.
Então nós precisamos trabalhar o nosso íntimo para ver as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão aqui na Terra. Então, as pessoas têm as suas deficiências, seus problemas, suas dificuldades. Essas divergências, muitas vezes até dentro da religião, causam danos muito graves. Aqui no Brasil, por exemplo, será que já não tivemos essa situação? Espíritas sendo perseguidos, divergências entre religiões, muitas vezes as religiões de origem africana, a gente vai ter as pessoas tendo um conceito sobre elas negativo, quando na verdade todos têm aqui a caminho do progresso. E o progresso é infinito para todos. Não vai ser agora que nós vamos nos modificar. É através do tempo, é através dessa escala evolutiva que todos nós temos. Nós temos dificuldades imensas para a nossa modificação interior. E essas dificuldades, elas estão dentro de nós, elas não estão fora de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o exterior, como ganhar dinheiro, como buscar as coisas, né? Como trabalhar intensamente, né? Do nosso progresso, ter conforto, mas esquece de trabalhar o nosso íntimo. Ora, aqui dentro está tudo o que necessitamos. E muitas vezes, quando nós nos conquistamos intimamente, tudo mais vem por acréscimo, né? Nada mais se torna difícil para nós. Joana ainda fala assim, cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada para o nosso crescimento espiritual. Olha só, cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada para o nosso crescimento interior. Então nós temos dificuldade de relacionamento com os outros, muitas vezes nós temos divergências, muitas vezes que causam danos, né? Criaturas que ficam inimigos muitas vezes por conceitos emitidos, por uma palavra, ora, tudo isso, mas são dificuldades que nós temos que superar, porque de nada adianta. Essas divergências através do tempo, mesmo as divergências religiosas, causaram danos imensos para a humanidade. A gente pode lembrar de Lutero, né? Quando a revolta dele contra os católicos, aquilo daquela época, ele afirmava que as pessoas tinham que se apegar à Bíblia, não à igreja nem ao Papa, e causou divergências imensas, até que em 1572 teve aquele massacre dos huguenotes, que era a perseguição dos católicos, né? Aos huguenotes, de 5.000 a 30.000 pessoas foram mortas por causa de motivações religiosas. Onde já se viu uma coisa dessa? As criaturas, elas criaram uma condição assim. E a Inquisição, que era a imposição da religião católica. Quem não admitia era herege. E muitas vezes vinham punições imensas para as criaturas que trabalhavam nisso. Então, todos nós precisamos analisar as coisas de uma forma assim que crie uma condição favorável para o nosso íntimo. Então vamos para a análise de Emmanuel, lá dessa lição de hoje. Ele nos diz que a influência de Jesus é manifesta em toda a humanidade. Em todos os países, Jesus está presente, né? Todos os países. E a transformação do homem, mesmo com todo esse ensinamento cristão, todo esse ensinamento de Jesus, o evangelho que ele nos legou, é difícil para as criaturas compreenderem. Se nós assimilássemos esses ensinamentos com naturalidade, buscando, né, essa introspecção desses ensinamentos, essa introjecção desses ensinamentos, acho que a humanidade seria tão diferente, porque nós seríamos, a primeira coisa é ser compreensivos para com os outros, né? Quando nós nos iluminamos intimamente, nós jorramos luz ao nosso redor, né? Brilhe vossa luz diante dos homens. Olha, Jesus dizendo isso para nós. Porque
Mas para brilhar essa luz, nós temos que cultivar essa luz dentro de nós. Criar uma condição favorável, íntima, buscar coisas. Joana de Ângeles, ainda é uma frase meio comprida, se te permite ler. A viagem mais longa é a do autoconhecimento. Cada pessoa carrega no seu mundo interior a chave para a própria felicidade. Carrega no seu mundo interior a chave para a própria felicidade. Enquanto não penetrar nos escaninhos da alma, purificando-se dos sentimentos inferiores, não conseguirá alcançar a paz verdadeira. Olha só. Né? São ensinamentos desses espíritos que, se a gente assimila, a gente facilita muito o nosso caminho para a evolução. E o que nós desejamos, na verdade, é criar uma condição de tranquilidade, mesmo com a situação do mundo. A gente vê muitas vezes as pessoas preocupadas com o que está acontecendo em Israel, lá na Ucrânia, com tudo. Mas esse mundo externo não é tão importante para nós do que o mundo interior. Ora, se as criaturas cultivassem a paz, as guerras não existiriam de jeito nenhum. Né? Se alimentasse no íntimo sentimentos de renovação, de amizade, de fraternidade, lógico que isso nunca aconteceria. Então, nós precisamos, na verdade, buscar cultivar esses sentimentos. Então, o Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que nós temos sentimentos e raciocínios. Olha, então nós podemos sentir. Sentimentos vêm, afloram do nosso interior com muita facilidade. Mas a gente precisa raciocinar que tipo de sentimento nós devemos cultivar. Devemos sempre buscar no nosso íntimo, com a lógica do conhecimento que nós vamos adquirindo, modificar as nossas ações. Né? Essas ações, elas têm também uma reação. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Desculpe. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes a gente não consegue amar ninguém. Há pessoas que se isolam em si mesmas e ficam criticando os outros. Olha, eu tenho uma vizinha que é impressionante. É uma moça, eu convivo com elas assim, ela mora do nosso lado assim. Ela é carrancuda ao extremo. Ela é raivosa, ela é difícil. Ela não atravessa a minha calçada, porque ela sai da calçada, já vai direto para a rua e atravessa. Ela nunca atravessou a minha calçada. Pegou raiva da gente, não sei porquê. Até hoje não entendemos, por que ela é assim. Ora, será que eu vou ter raiva dela também? Não, vou compreender. Deixa ela com o seu mundo interior. Um dia vai modificar. Com muita dificuldade, porque se ela tem tudo isso enraizado dentro dela, para arrancar, é difícil. Essas raízes profundas são difíceis de arrancar do nosso íntimo. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Então, toda ação tem uma reação. Nós temos também, segundo Emmanuel, possibilidades e tendências. Ora, qual que é a nossa possibilidade? É modificar o espírito. Então, os ensinamentos que a espiritualidade nos fornece, nós somos, privilegiados nisso. A doutrina espírita nos oferece tanto conhecimento, que isso vai moldar as nossas tendências. Nós vamos deixar determinados vícios, vamos deixar vícios de pensamento, modificando o nosso íntimo, transformando-nos para melhor. Então, essas possibilidades, através do conhecimento que nós vamos adquirindo, nos modifica gradativamente. É lógico que não é porque nós lemos uma página espírita que nós já vamos virar anjos, de jeito nenhum. Mas, se a gente ler
e tentar assimilar o máximo o pensamento do autor, fazer com que a gente penetre na intimidade dele. Aí sim, a gente vai conseguindo assimilar esse conhecimento e, como uma consequência natural, as nossas tendências também vão se modificando. Nós temos pensamentos e criações. Através desse pensamento espírita que nós estamos assimilando, quantas coisas são criadas? Olha a creche Amélia Rodrigues aqui, né? Olha quantos centros espíritas que têm atividade social. O espírita é conhecido pela caridade que faz também. Né? Por que fazem? Porque a doutrina espírita nos dá ampla possibilidade. Tem aqui, ó. Não precisa não. Ampla possibilidade. E o que o mundo exterior pode nos dar? O mundo exterior, ele pode nos dar perturbações, né? A gente correr atrás das coisas aqui como se a gente tivesse que conquistar tudo desse mundo. Ora, deixa a pessoa intranquila, porque muitas vezes ela não consegue os seus objetivos, vem as frustrações, vem as deficiências. Ela nos traz tormento. Quantas criaturas atormentadas aí, porque não sabe discernir as situações que ela vive. Não consegue modificar o seu modo de viver aqui na Terra. Então, ela cria uma condição de tormento. Quantas pessoas, outra coisa que o mundo exterior nos oferece, são a angústia, né? A angústia de muitas vezes a gente não ter uma amizade, as frustrações de romper um relacionamento, de perder um ente querido, de não saber como explicar as situações. E muitas vezes nós culpamos Deus pela situação que nós vivemos, quando na verdade é tudo um processo natural de evolução, né? Agora, o relacionamento aqui na Terra, ele tem que ser moldado por nós. Nós temos que amar as pessoas e o amor parte de nós. O amor tem que partir de nós. Se nós temos que amar as pessoas, nós não podemos obrigar que as pessoas também nos amem. Porque elas têm os seus sentimentos, elas têm as suas razões de viver, elas têm as coisas internas que elas têm que trabalhar. E também causa desequilíbrio. Nossa, pessoas desequilibradas emocionalmente, né? Por não conseguirem as coisas, por não se manterem com o pensamento equilibrado, pessoas que ficam atormentadas pela angústia do dia a dia, né? E muitas vezes trazem para dentro do seu lar, da sua convivência, essas perturbações todas, porque uma criatura angustiada, uma criatura que tem o pensamento desequilibrado, muitas vezes ela fica queixosa, se lamenta, ela vai imantando nas paredes do seu lar essa situação. E muitas vezes o ambiente, ele se modifica justamente porque uma pessoa reclama demais. Se a gente não perceber isso, a gente deixa se levar também. E de repente a pessoa, ela se lamenta e nós entramos na onda. É muito fácil, né, assimilar as coisas que os outros fazem. O mal é tão fácil, né, Miguel? O mal é tão fácil de assimilar. Então, a gente cria uma condição de distorção. Nós vemos o mundo de uma forma diferente quando assimilamos o nosso Evangelho. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não compreendem o ensinamento de Jesus? Eu vou aproveitar a água aqui. Aqueles que não procuram assimilar esse conhecimento cristão através das entidades benfazejas que nos assistem, as criaturas muitas vezes ficam perdidas no caminho, elas não sabem o que fazer. E essa causa essas distorções. Então Emmanuel nos convida a jamais julgar os nossos irmãos, que pensam de maneira diferente de nós. Eles são eles, né? Eles têm as suas atitudes,
os seus procedimentos, as coisas que eles cultivaram, eles refletem no exterior aquilo que eles sentem por dentro. Há jeito de modificar? A única pessoa que a gente consegue modificar somos nós mesmos. Essa transformação íntima depende de nós. Não depende das coisas de fora, não depende de nada. Então nós temos que semear a paz e conquistar a harmonia íntima. A criatura que semeia a paz, ela reflete no seu meio, né? Dentro do lar mesmo, nós cultivamos a prece, o evangelho no lar, nós cultivamos. Olha, a coisa que mais me revigora é quando eu faço as minhas preces com os meus netos na cama. Eles se acostumaram tanto que eles não dormem se eu não estiver junto. Meu neto foi dormir até mais cedo hoje para que eu fizesse a prece com ele antes dele vir para cá, né? O menor frequenta a evangelização, ele levou aquela Ave Maria. Ele vai para a cama, leva e ele faz a prece, Ave Maria, isso, aquilo tudo, né? Ora, são coisas que, de alguma maneira ou de outra, a nossa atitude em relação a eles vai influenciando a sua personalidade, né? Então eles fazem essa prece. Eu tenho uma afinidade muito grande com os dois, com os netos, aquilo tudo. Esse pequeno, quando levanta de manhã, a primeira coisa que ele vem correndo e se joga no meu colo, né? É a coisa que traz alegria. É gostoso ver isso. Se a gente percebesse isso, o quanto que traz benefício para a nossa convivência diária, na modificação desse clima, né, dentro do lar. Ele nos convida a nos afeiçoarmos ao Mestre, né? Afeiçoarmos ao Mestre. Ora, pensar como Jesus pensava é difícil? Acho que é, né? Mas os seus ensinamentos estão aí. Estão para que a gente se modifique. Afeiçoar, por que não tentarmos assimilar os conhecimentos que ele nos passou? Ora, a repetição, a constância, tudo isso vai modificando o nosso estado íntimo para melhor, né? Se não buscarmos a paz, olha o que Emmanuel diz, se não buscarmos a paz edificante, nosso reino interno terá tormentos. A paz edificante, não somente a paz nossa, mas a paz que nós podemos passar para os outros também, certo? Essa transformação. A mudança de todos será através de um caminho infinito. Ora, como é que a gente pode exigir que uma pessoa se molde à nossa personalidade? Não, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assim. Não. A mudança dela, ela vai seguir um caminho infinito. Quanto tempo? A gente vê quanto nós temos dificuldade de mudar alguma coisa em nós, né? Então a gente percebe que os outros a gente não vai modificar mesmo. Então, nós vemos que devemos nos esforçar na construção do bem, semeando a paz com Jesus. Eu pedi eu não sei se vocês têm acesso, mas eu pedi para o site GPT fazer um conto para mim, criar um conto, né? Você já conhece o site GPT? Já usam? Muito bem. Então ele criou um conto para mim que eu achei muito interessante. Era um rapaz que vivia envolvido com os processos, né, da vida material aqui, na correria do dia a dia, no trabalho, aquela agitação toda. E um dia ele resolveu relaxar. Ele saiu, foi para uma praça, e lá ele encontrou um velhinho. E um velhinho estava admirando flores. Ele sentado no banco, fixando o seu olhar naquelas flores. Ele ficou assim, o rapaz ficou, meu Deus do céu, deixa eu ver por que ele olha tanto essas flores? E ele foi lá perguntar para o velhinho, mas por que você admira tanto essas flores? E olha com essa intensidade. Então o velhinho falou, olha, essas flores nos trazem um ensinamento muito importante, porque o que elas refletem no exterior
é o que ela traz de dentro. Olha, ela traz de dentro. Então, o velhinho, mas como? Como que eu posso entender isso aí? Então o velho explica, né? Que todos nós temos nosso jardim a cultivar. E as flores estão dentro de nós. As sementes estão aqui. É bom que a gente cultive isso com muito amor. Ora, a semente da fraternidade, a semente do bem, a semente de uma consciência limpa, né? A semente da serenidade, da paz interior, tudo isso são conquistas individuais, ninguém nos dá isso. Nós podemos assimilar conhecimento da espiritualidade buscando, né, o entendimento da mensagem deles, mas a modificação, quem tem que fazer somos nós mesmos. Então, eu lembro de uma passagem também que eu estava no interior, estava lá meu irmão me levou, eu era criança ainda, ele me levou na cidade de Aguaí, né? E ele me levou num sítio que tinha um lago, né? Até hoje eu vejo um barco, um pescador serenamente com a sua vara estendida, quietinho. Eu fiquei impressionado, eu falei para meu irmão, posso ir lá também? Ele falou, não pode, não tem barco mais não. Olha, mas até hoje essa imagem permanece comigo, a serenidade do ambiente, né? Essas coisas que a gente tem que buscar. E muitas vezes nós buscamos no mundo aquilo que nos atormenta, que nos causa angústia, que nos causa divergências, aquilo tudo. Quando nós devemos cultivar, né, a paz, a fraternidade. Isso a gente faz o dia inteiro? Não, vamos separar um tempo, né? As nossas preces diárias são tão importantes, né? Aquele momento de reflexão, à noite, a hora que a gente se desliga do corpo físico, preparo. Nossa, eu já sonhei várias vezes com a Terezinha, certo? Sonhei com ela, certo? Sonhei que ela estava dando palestra, sonhei que era num ambiente todo arejado, isso, aquilo bonito. Sonhei, né? Então, esse desligamento espiritual nos dá tranquilidade. E é isso que nós temos que buscar. A doutrina espírita é um cabedal de conhecimento para a nossa modificação interior. Se a gente pegasse um livro para ler, assim, com aquele interesse, a gente veria. Eu tenho um amigo que uma vez eu cheguei para ele e falei, falei com ele, ele estava procurando um livro, ele falou, você gosta muito de ler? Eu falei, eu adoro ler. Você lê muitos livros por ano? Hoje faz 6 meses eu estou em um. Mas 6 meses para ler um livro? Mas eu só não leio. Eu reflito cada palavra. Eu busco aquilo que eu não conheço. Essa leitura aprofundada é que faz modificar a nossa visão. Não é passar os olhos, né, no Evangelho. Não é chegar e ler uma mensagem e esquecer. Né? Então a gente, né, essa mensagem que a gente recebe de domingo, aquela coisinha, isso, aquilo tudo, eu guardo com todo carinho. E de vez em quando, quando eu vou no lugar que elas estão, eu pego uma e leio, né? Leio com atenção. Tudo isso, gente, faz com que a gente perceba o quanto ainda que nós temos que nos modificar. Mas precisamos modificar o nosso olhar em relação aos outros. Não julgar, né? Principalmente os nossos familiares, né? A nossa esposa, o nosso marido. É muito fácil criticar, é muito fácil ver o defeito, mas perceber que dentro do lar, quando nós elogiamos, quando nós abraçamos a nossa esposa, recebemos um abraço, as coisas se modificam durante o dia, né? Porque isso parte de uma energia que a gente não tem condição de mensurar, né? Porque é muito potente, muito potente.
a energia do amor. E o amor, ele tem uma propriedade que ele não se gasta pelo uso. Olha, o amor não se gasta pelo uso. Nós podemos amar, e quanto mais amarmos, mais nós amaremos, né? Então, gente, nós devemos nos afeiçoar às coisas que nos ligam aos planos superiores, que nos ligam a uma condição de paz e de harmonia interior. Nós temos que prescrustrar o nosso íntimo, essa introjecção, para que a gente possa nos transformar para melhor. E essa transformação causa influências, né? Olhar as coisas, né? Aqui nós vimos a lição da planta, do velhinho, isso, aquilo tudo. Jesus valorizava isso. Olhai os lírios do campo, né? Nem Salomão, com todo o seu poder, sua beleza, se vestiu como um deles. Olha, então, Jesus, ele percebia isso. E muitas vezes, os nossos olhos estão voltados só para as coisas da matéria, para essa vivência aqui na Terra, que é temporária, né? Quanto tempo nós temos ainda de vida? Olha, nós não sabemos, mas que é bom a gente aproveitar bem, cultivar as coisas boas, porque o mundo espiritual nos espera e nós vamos penetrar esse mundo através do pensamento. Que região que nós devemos estar, né? Que região que nós buscamos do outro lado? Então, é melhor se livrar do umbral, pensando desde já. Porque aqui também faz parte do umbral, certo? Nós temos situações umbralinas aqui. Então, gente, vamos buscar nos afeiçoar. Essa lição de hoje, né, trabalhando o reino interior, é uma lição muito importante para todos nós. Tudo bem? Agradecemos aos ouvintes, né? Agradecemos a todos e nos permita que agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, envolva-nos na tua paz, Senhor. Que tenhamos a capacidade de assimilar esses conceitos doutrinários que nos modificam. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de trabalharmos esse reino interior através do conhecimento cristão, buscando a cada momento a transformação de nós mesmos para melhor. Auxiliai-nos, Senhor, para que sejamos melhores, que possamos olhar os outros com muito carinho e atenção. Olhar não como homens, mulheres, mas sim como espíritos em evolução. Eles são também os nossos companheiros de viagem. Nós necessitamos de todos. Necessitamos da presença dessas criaturas em nossas vidas para a nossa modificação interior. Porque ver erros é muito fácil, mas corrigir, Senhor, é um tanto difícil ainda para nós. Ajuda-nos a perceber que nas criaturas que nos cercam, o nosso irmão que estará conosco no futuro. Ampara-nos, Senhor, para que todos nós, aqui nesse ambiente, recebamos da espiritualidade amiga os eflúvios de paz, essa energia que vem do alto a nosso favor, que flui, Senhor, do seu coração para todos nós que nos interessamos em conhecer a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja.